A seleção de técnicas que compõem a parte de eletroanalítica dessa disciplina inclui ainda noções de eletrogravimetria e colometria. São técnicas em que a eletrólise é levada ao ponto de se esgotar o analítico presente em solução. E a determinação analítica é feita ou recorrendo à massa depositada no eletrodo, no caso da eletrogravimetria, ou integrando a corrente e medindo a carga e via leis de Faraday chegando ao resultado. A eletrogravimetria pode ser praticada com uma instrumentação muito simples, que consiste de uma fonte de energia, que pode ser até a fonte de alimentação de um telefone celular, acrescida de um resistor para controlar a corrente que passa pela célula e um voltímetro para se ter uma ideia do potencial que está sendo aplicado. A célula em si pode ser um simples becker no qual está mergulhado uma rede que normalmente é de platina. Para uma outra aplicação poderia ser um outro material como grafite, mas tipicamente é uma rede de platina. E para promover a convecção, normalmente quando a deposição se dá no cátodo de rede platina, o ânodo é giratório e permite então uma intensa convecção, que nesse caso é muito importante, porque se deseja que rapidamente o material alcance o cátodo para se depositar. Em que caso então que a eletrogravimetria pode ser aplicada? Sempre que for possível obter um depósito aderente e puro da espécie em solução, quando esta se reduz sobre o eletrodo. Então, é um processo de eletrodeposição. Raras vezes pode ser anódico, tipicamente é catódico, é um processo de deposição catódica de cátions metálicos. O exemplo clássico que aparece em todos os livros é o da eletrólise de uma solução contendo íons de cobre. Como já mencionado, pesa-se a rede de platina e se coloca ela dentro do becker em que vai se promover a eletrólise. Todavia, não se imerge ela completamente, deixa-se uma pequena faixa livre fora da solução, e isso permite observar a deposição do cobre no restante da rede de platina, e próximo do final, quando a gente acha que já tudo foi depositado, a gente pode imergir um pouquinho mais a rede e observar se ainda há alguma mudança na tonalidade do depósito. Se ainda houver, aguarda-se mais uns minutos, depois se baixa um pouquinho mais. E quando não houver mais nada se depositando, é porque o processo foi concluído, e aí se pode lavar e secar a rede e pesá-la novamente com o depósito de cobre, para dessa maneira determinar a massa de cobre que estava dissolvido naquele volume que foi exatamente medido antes de ser transferido para a célula em que foi feita a eletrólise sob agitação. Então, se o cátodo for fixo e o ânodo também não tiver um motorzinho, aí se usa um agitador magnético, como na foto que aqui é apresentada. Um outro detalhe: não é interessante que haja formação de bolhas de gás na superfície da rede de platina, porque isso poderia prejudicar um pouco a aderência do cobre. Entretanto, se nós aplicamos um potencial relativamente alto e uma corrente significativa, à medida que o cobre vai acabando, alguma outra espécie vai ter que se reduzir no eletrodo, enquanto no ânodo se forma oxigênio. Para inibir a formação de bolhas de gás, é comum adicionar nitrato, porque o nitrato ele vai ser reduzido na falta do cobre, formando íon amônio, que permanece em solução e que não vai então formar bolinhas. É claro que esse problema é superado quando se controla o potencial da célula, que é o mais aconselhável hoje em dia. Hoje em dia que os potenciostatos são simples e acessíveis, é preferível utilizar
um eletrodo de referência para controlar o potencial. Mas, na sua forma mais simples, se operava dessa maneira. Temos aqui uma lista de aplicações, onde vocês veem que também é possível, além de reduzir cátions metálicos sobre a rede de platina, nós também temos um exemplo de formação de um haleto de brometo de prata sobre um eletrodo de prata. Então a prata vai se oxidando na presença do brometo e vai formando um filme suficientemente aderente para que ele possa ser posteriormente pesado. Também há outros processos anódicos possíveis. O manganês 2 sendo oxidado a MnO2 no ânodo, e o chumbo, que ao invés de ser determinado por redução, pode ser determinado por oxidação a PbO2. É possível também determinar sequencialmente mais de um metal, mas nesse caso nós precisamos ter controle do potencial. E esse controle é alcançado colocando na solução um terceiro eletrodo, um eletrodo de referência, e controlando o potencial com o potenciostato, de forma a que ele se encontre nos voltamogramas, na corrente de difusão do primeiro cátion a depositar e antes do início da onda do segundo. Terminada essa deposição, aí se avança com o potencial para que o segundo seja depositado. Aqui já temos então a mesma célula anterior, só que com a presença também de um eletrodo de referência que será conectada ao potenciostato para que ele mantenha entre a rede de platina do cátodo e o eletrodo de referência o potencial apropriado de forma a possibilitar a deposição de apenas um dos metais a determinar. Aí se interrompe o processo, se pesa a rede de platina, depois se retoma a deposição no segundo potencial em que o outro elemento também é depositado. A prática da eletrodeposição com controle de potencial amplia, pois, a faixa de aplicação da técnica, vez que a tolerância a outros elementos na amostra é bastante ampliada. Vejo nessa tabela que, digamos, o cobre pode ser determinado a menos 0,30 volts versus eletrodo de calomelanos, mesmo na presença de outros cátions, como os de bismuto, antimônio, chumbo, estanho, níquel, cádmio e zinco, sem que haja interferência. O meio também tem que ser esse que aqui está indicado para conseguir uma complexação apropriada dos interferentes. Para processos de oxidorredução que não permitem a deposição de um material sólido aderente aos eletrodos, não há possibilidade de aplicar eletrogravimetria. Todavia, se for possível encontrar condições em que somente o analito pode ser oxidado ou reduzido com 100% de eficiência de corrente, o que quer dizer que não haja um segundo processo também consumindo a corrente, é possível aplicar as leis de Faraday diretamente, de forma a se conseguir determinar a concentração ou o número de mols de analito que estava presente numa solução. Isso se consegue registrando toda a carga que fluiu pela célula a partir do início do processo de eletrólise. Isso pode ser feito medindo a corrente em função do tempo, só regime de potencial controlado, para que só aquele processo que se está objetivando ocorra, e depois integrando essa corrente digitalmente. Hoje em dia, toda essa informação de corrente é convertida em números e há fácil aplicação de algoritmos de integração da área sob essa curva, da maneira como está indicado aqui na figura. Nós determinamos a integral de IDT para chegar na carga e depois relacionamos via lei de Faraday
sabendo qual é o número de elétrons envolvido, nós chegamos ao número de mols do analito que foi eletrolizado, e com isso nós concluímos a determinação quantitativa, que também pode ter um elevado nível de exatidão, e tanto como a eletrogravimetria, não depende de padrões. Nós não precisamos aqui de dispor de soluções padrão para conseguir calibrar o nosso equipamento. Vejam só que interessante, nós aqui não dependemos de padrões químicos, vez que nós estamos nos baseando na massa medida, ou nesse caso aqui, na carga que os instrumentos eletrônicos de medida atuais permitem determinar com precisão extraordinária, com 6, 7, 8 algarismos significativos, dependendo da faixa de corrente. Quanto ao equipamento, vocês estão vendo, é novamente um eletrodo de trabalho em que será feita a geração da espécie que será determinada, seja ela uma redução, seja uma oxidação, e um contraeletrodo. O contraeletrodo, às vezes, tem que ficar num compartimento separado, com uma placa porosa no fundo. Por que isso? Porque pode acontecer de a espécie que nós estamos querendo determinar se reduzir no eletrodo de trabalho, e depois, dentro da solução, por como ela não está sendo depositada, ser reoxidada no contraeletrodo, no eletrodo auxiliar. Então, isso se resolve colocando um tubo com uma placa porosa no fundo, dentro do qual se coloca o eletrodo auxiliar, e assim não há esse risco de uma ciclagem redox dentro da célula que levaria a erro. Existem métodos para meia centena de elementos na literatura, e a exatidão alcançada pode chegar a 0,1% sem maiores dificuldades, mas eu apresentei aqui apenas uns 4 deles, 5 na verdade, só para vocês terem uma noção de como se pode fazer a determinação. Também aqui um exemplo do ácido tricloracético e do ácido pícrico servem para mostrar que também pode ser aplicado a espécies orgânicas. Em geral é aplicado a metais, como aqui exemplificado. A segunda modalidade de coulometria é a coulometria à corrente constante. Do ponto de vista instrumental, ela é ainda mais simples, porque se aplica simplesmente uma corrente constante durante um período de tempo medido. Um cronômetro acoplado à fonte de corrente é acionado simultaneamente, e quando é alcançado o ponto estequiométrico, desliga-se ambos, e basta multiplicar a corrente aplicada pelo tempo de titulação para chegar à carga e, via lei de Faraday, determinar a concentração da espécie de interesse. Ocorre que agora nós não sabemos quando a reação está completa por algum sinal direto da técnica de geração do titulante. O que nós temos então é a necessidade de um indicador do ponto final, do ponto estequiométrico da reação. Esse sistema indicador pode ser biamperométrico, por exemplo, mas pode ser também potenciométrico ou até mesmo visual. Se houver uma mudança de cor, digamos, se no final houver geração de iodo e nós colocarmos um pouco de iodeto, nós poderemos detectar o ponto final pelo aparecimento da cor azul. Então, é uma técnica de geração de titulante. E mais, em geral, o próprio analito não pode ser a única espécie que está sendo oxidada ou reduzida na célula, vez que, à medida que ele vai se esgotando, parte da corrente será gasta num segundo processo,
que pode não ser o desejado. Então, normalmente, essa técnica é utilizada para gerar um titulante que vai reagir com o analito e, quando todo o analito tiver sido consumido, essa geração é interrompida. Vamos nos restringir, então, à geração culométrica de iodo como titulante. Haveria muito mais outros exemplos, mas esse é suficiente e útil também para entender a titulação de água pelo método de Karl-Fischer culométrico. Vamos começar pensando no ácido ascórbico. Ácido ascórbico pode ser oxidado a hidroascórbico por iodo. Iodo vai a iodeto e, no caso da detecção biamperométrica indicada nessa célula, pelos dois eletrodos da esquerda de área pequena, não haverá sinal enquanto só houver iodeto presente na solução. Então, a solução inicial coloca-se uma concentração alta de iodeto e, ao ligar a corrente que passa entre o eletrodo gerador de trabalho de área grande e o contra-eletrodo, que está num tubo protegido, que tem uma placa porosa na sua parte inferior, essa corrente vai promover a formação de iodo e esse iodo vai reagir com o ácido ascórbico em solução, que, aliás, precisa estar sob convecção, por exemplo, com um agitador magnético, e enquanto não houver excesso de iodo por ter sido consumido já todo o ácido ascórbico, não haverá passagem de corrente pelo detetor biamperométrico. Todavia, assim que for alcançado o ponto em que há excesso de iodo, haverá um aumento linear da corrente com o tempo e será fácil achar a intersecção das duas retas se o processo não tiver sido parado exatamente no ponto final. A mesma geração culométrica de iodo pode ser adotada para realizar a titulação de água pelo método de Karl-Fischer de forma culométrica. Ao invés de se colocar, então, iodo no reagente de Karl-Fischer, coloca-se diretamente na célula a base imidazol em presença de SO2 e álcool e iodeto, ou seja, já se tem então pronta uma mistura de iodeto e imidazol em presença de SO2 e metanol, que é colocada na célula, na qual se faz uma pré-titulação, gerando iodo no eletrodo que está dentro da solução, que vocês podem ver aqui, está logo acima da barrinha agitadora. Esse então está dentro da solução e o que nós queremos fazer é iodeto a iodo, correspondendo a uma oxidação. Então ele vai funcionar como ânodo. O ânodo está dentro da própria solução de metanol em que vai ser feita a titulação da amostra, enquanto que o cátodo está separado por uma placa porosa dentro de um compartimento separado. Então, como é que se começa a titulação? Gerando iodo para pré-titular o metanol ou etanol que está sendo utilizado como solvente. E assim que a corrente se elevar uns poucos microamperes, para-se a geração do iodeto, se adiciona à amostra, esse volta a gerar iodo até que novamente aquela mesma pequena corrente seja alcançada, mostrando que já há um pequeno excesso de iodo presente. E assim se conclui a titulação. Vejo que a instrumentação em si é mais simples. Tem um pouquinho de eletrônica, mas se economiza a parte da bureta de pistão, a estocagem do reagente que vai perdendo a sua concentração com o tempo. Tudo fica mais simples no método culométrico, que ainda tem uma outra vantagem. Ele funciona para concentrações bem mais baixas de água do que o método volumétrico, utilizando a bureta motorizada. Novamente, para encontrar o resultado é muito simples, pode-se aplicar diretamente a lei de Faraday. Nem é necessário calibrar com água. Vejam que uma fonte de imprecisão nas medidas
de titulação por Carl-Fischer volumétricas é a pesagem daquele pequeno volume de água utilizado para fazer a calibração. Tanto que há quem faça a calibração com um sal que tem uma massa molecular mais alta e contenha uma molécula de água de hidratação, que assim a gente tem um erro menor nessa pesagem. Aqui não há necessidade de calibração, porque nós vamos aplicar diretamente a lei de Faraday. Basta multiplicar a corrente pelo tempo e nós podemos chegar sem nenhuma pesagem ao resultado. Nenhuma pesagem fora da amostra. A amostra ainda assim a gente tem que ou medir o volume ou pesar. Mas como ela tem um pequeno teor de água, será uma massa maior a ser determinada ou um volume maior a ser pipetado do que aquele que a gente utiliza para a calibração do equipamento. Vejo então que uma corrente de 20 mA aplicada durante 1 minuto equivale mais ou menos a 0,4 ml do reagente. Vai depender do título do reagente, né? Mas o que não muda é que 1 miligrama de água, 1,000 miligramas de água, corresponde a 10,71 coulombs. Isso vai valer sempre. Portanto, quando nós queremos determinar concentrações ou massas de água na faixa de 10 microgramas a 100 miligramas, ou ainda concentrações de água de 1 ppm, 1 parte por milhão, em 10 mililitros de amostra, nós podemos usar tranquilamente o método coulométrico, enquanto que o volumétrico já é difícil chegar a 100 microgramas de água como limite inferior, apesar de ser fácil de trabalhar numa faixa típica aí de alguns miligramas, né? Alguns miligramas de água é muito fácil de determinar pelo método volumétrico e é algo que vocês também fazem no laboratório. Um último exemplo interessante de aplicação da coulometria de corrente constante é a geração de solução de hidróxido de sódio ou de ácido forte sem necessidade de padronização. Vejam que interessante essa célula, que não encontrou muita aplicação prática, mas conceitualmente é muito elegante. Vocês têm uma solução, digamos, de sulfato de sódio fluindo para dentro desse T, onde se instalou 2 eletrodos, um funcionando como cátodo e outro funcionando como ânodo, e no meio tem lá um algodãozinho de vidro só para que as soluções geradas de um lado não se misturem com as do outro lado, poderia ser uma placa porosa também. E de um dos lados nós temos a eletrólise da água no ânodo formando oxigênio e gerando H+, que vai servir como titulante. E do outro lado nós temos a eletrólise da água formando hidrogênio, restando OH-, que também funciona como titulante. Então nós podemos usar ou um lado ou o outro como gerador de titulante e não precisamos mais nem da bureta e nem da padronização prévia do titulante. Podemos usar isso aqui diretamente e ao chegarmos no ponto estequiométrico, basta multiplicar o tempo de aplicação da corrente pelo valor da corrente e nós chegamos no resultado. Vejam que a corrente a gente pode variar amplamente. Se nós temos uma solução mais concentrada, titular, podemos aplicar uma corrente um pouco mais alta para acelerar o processo. Muito elegante, muito interessante, e a viragem pode ser vista com um indicador ou então com um eletrodo de vidro combinado. Aí estaríamos geração eletroquímica e detecção eletroquímica novamente, uma complementando a outra dentro do laboratório analítico. Novamente, a literatura registra uma ampla lista de reagentes que podem ser gerados coulometricamente e também de espécies que podem ser tituladas com auxílio desses reagentes. Nós falamos só do iodo aqui, mas vejam que a lista é longa e ainda tem uma outra coisa interessante. É possível gerar titulantes tanto para reações complexométricas como de precipitação. Nós já vimos para ácido base e redox. E um outro aspecto importante ainda, que é possível gerar espécies instáveis, que normalmente não se utilizaria, porque elas escapam
da solução facilmente. Exemplo, bromo, cloro, essas espécies já escapam da célula com facilidade. Ninguém vai deixar uma solução padronizada rigorosamente para utilização posterior. Isso tem que ser padronizado na hora. E aqui não, aqui é gerado in situ. O mesmo vale para prata 2, também ninguém vai ter uma solução de Ag2+, estocada, mas é possível gerar por coulometria esse titulante na hora que ele vai ser utilizado. Resumindo e concluindo, nesse grupo de técnicas em que nós fazemos a conversão quantitativa, 100% do analito, de um estado de oxidação para outro, no volume da célula, nós podemos fazer isso diretamente, trocando elétrons com eletrodo de trabalho. Na eletrogravimetria e na coulometria a potencial controlado é que nós fazemos isso, ou indiretamente na titulação coulométrica, sendo que nessa técnica nós sempre utilizamos um mediador de elétrons, que vai ao eletrodo para receber elétrons ou ceder elétrons, vem para a solução e promove a reação desejada. E o exemplo que nós colocamos é o do iodo iodeto. Tem como características principais a sua simplicidade, a sua precisão, a exatidão elevada, no caso da eletrogravimetria e mesmo da coulometria, é muito difícil superá-las em exatidão. Não há necessidade de padrões, o que também é muito importante, vez que não há preocupação em manter esses padrões com o seu título bem aferido. E os equipamentos também são pequenos, de baixo custo, e afora o custo da rede de platina, que às vezes pode ser substituída, dependendo da aplicação, por aço inoxidável ou por grafite, não são elevados os custos. E os volumes são relativamente baixos, tipicamente coisas de 10, 20 mililitros, mas é possível também trabalhar em microcélulas sem nenhum problema. E, adicionalmente, também as concentrações que se alcançam são moderadas, não serve para análise de traços, não é visando determinação de baixíssimas concentrações, nem tampouco de misturas relativamente complexas com muitos elementos a serem determinados. Aí não, aí nós temos que recorrer a outras técnicas. Com isso, eu espero ter dado pelo menos o essencial da potencialidade das técnicas eletroanalíticas e me despeço dessa parte agradecendo pela atenção.